Gente, assim, ó. O resultado em si, melhor do que perder. Ponto 1. Só que tem um gol do Bahia legal. Gol do Bahia legal. Que chama o VAR para achar uma falta no meio campo em cima do Marinho, né? Sendo que a falta não interferiu em nada no lance do gol. Marinho dá o lançamento dele, depois o tombo do Santiago Ramos Mingo em cima dele. E aí o VAR chama e anula o gol do Bahia. E depois, não estou discutindo se foi pênalti ou não. Ele sequer é acionado para ver o lance. Por que é que no lance do possível pênalti para o Bahia, mantém-se a decisão de campo? E no gol do Bahia legal, a decisão de campo, de falta no meio campo, não foi mantida. A decisão de campo não foi mantida. Chamou o árbitro para mudar. Por quê que chamou o árbitro para mudar a decisão de campo? E no possível pênalti não chama. Vai entender. Leva a Lúcia no Bonfim, um banho de folha, tá dizendo aqui o Al Santos. Eu acho que nem isso ajuda mais. Nem isso aí não ajuda mais, viu? Culpa de Lúcio, esse empate da Laela, tá dizendo aqui o teste. O gol custa caro. Marcos Felipe Lúcio, tá dizendo aqui o Robson. Puco, não adianta ficar falando de Marcos Felipe. Ele mesmo acertando, ele acaba errando. Mesmo não tendo culpa no gol, é azar desgraçado de socar a bola e cair no pé de um cara e o cara fazer o golaço. Vocês pedem pra gente ter paciência com esse time, porém é difícil, pô. Sangra o bolso, sangra o Bahia, sangra o bolso. Sangra o Bahia perder número de oportunidades e culpam a torcida por não ter paciência. Não tô culpando a torcida não, Wesley. Agora você falar assim, sangra o bolso, sangra os olhos do torcedor e tal. Com todo respeito, acho que a gente tá buscando evolução, a gente tá vendo evolução. Acho que sangra o bolso e os olhos de quem tá lá na zona, né? Bahia é quarto colocado. Bahia faz um campeonato consciente. Tem que melhorar. Precisa de um 9, que não temos. Precisa de um 9, né? Precisa de um goleiro para chegar e dizer, ó, a 1 é minha e quando vocês tomarem sufoco, eu tô aqui. Não temos. Com Ronaldo, com Marcos Felipe, com Danilo Fernandes, com Gabriel, com Yuri, com quem quiser aí da base. Não temos um goleiro para bater no peito e dizer, calma, Maria do Bairro, eu tô aqui. Não temos. Deixa eu só completar o superchat aqui, meu querido Jax. Ademir perde esse tipo de gol desde 23 e mesmo assim teve contrato renovado com um grupo. Tudo bem ter um bom jogador que perde esse tipo de gol. Tá dizendo aqui o Anderson Gomes. Netão mandou, falem o que quiser. 10 bolas daquelas que Lúcio isolou, Oscar faria 11. Mas todo centroavante que chega foi a diretoria que trouxe. Má vontade da Laela. Oscar era caro, Pita era caro, mas 60k nesse bagre foi barato. Oscar, Pita e o bagre, Netão, que você tá falando de Lúcio, opções do grupo. Não tire Lúcio do bolo do grupo, não. Porque o jeito que você fala aí, Oscar caro, Pita caro e 60 em Lúcio, parece que foi Rogério que pediu Lúcio. Não foi, viu, Netão? Só isso para deixar claro. Futebol brasileiro sendo futebol brasileiro. O cara faz um gol de mão igual o Neymar, fez contra o Botafogo e foi expulso. Porque o jogador do Fortaleza não foi. Pênalti claríssimo, o cara nem olha. Sem contar o gol anulado depois do lançamento. Tá dizendo aqui o Bruninho. Os gols que o Lúcio perdeu, o Thiago não perdia. Tá dizendo aqui o Lucas. É coisa, viu? É osso. Cara, eu acho que o jogo de hoje, a gente perdeu 2 pontos naquele primeiro lance ali onde o Lúcio perde o gol. Pra mim foi o lance que marcou o jogo como um todo. Eu vou ser atacado provavelmente, mas não acho que Marcos Felipe falha no gol. Ele espalma pra frente, pra fora da área. E aí Marinho tem a felicidade, né, de achar aquele chute ali, 1 em 1 milhão, e faz aquele gol, que é um bonito gol, inclusive. Depois, eu acho que o Bahia sente o gol um pouquinho no primeiro tempo, tem um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo, eu acho que, pelo que foi o jogo em si, foi o placar mais justo, foi 1 a 1, porque os dois times tiveram seus momentos, mas enfim, o Bahia não soube aproveitar aquela pressão inicial. É o que eu falo sempre, Marinho. Falta ser letal de cara pro gol, falta letalidade quando tá de frente pro gol, consegue chegar muito fácil na frente do gol, e aí uma tomada de decisão errada, um vacilo, uma cochilada,
e aí pronto, a gente perde a oportunidade, leva o gol em seguida, mexe com o time, mas por sorte hoje eu vi um time que conseguiu manter a cabeça no lugar, conseguiu pressionar, conseguiu manter o controle, um certo controle ali no jogo até o empate merecido na minha visão. Poderíamos ter saído com um resultado positivo se tivesse sido marcado aquele pênalti. Para mim foi um pênalti claro em cima de Cauli, tanto que ele, a poucos minutos depois, marca uma falta parecida. Rogério Ceni, inclusive, vai à loucura ali na área técnica, um lance parecido em cima do Kusevich, ele marca. Enfim, arbitragem brasileira e maluquice tá na mesma frase, não tem muito pra onde correr. Eu acho que, como você disse, mas a gente precisa de um 9 urgente, cara. Se a gente não tem o William José, tá claro que Lúcio não quer mais ser esse 9, não tem mais a cabeça para ser esse 9. O Thiago também não tem essa característica, né, de ser o cara letal de frente pro gol. Eu acho que o 9 tem que ser a prioridade. O goleiro também, claro, todo mundo já sabe que o Bahia tá em busca do goleiro. Mas hoje, especificamente hoje, eu isento o Marcos Felipe de qualquer culpa. Se vocês não concordarem, respeito também. Mas foi para mim um vacilo mais geral, né? O cara espalma a bola para fora da área e o jogador tá sozinho, consegue acertar um belo chute e fazer o gol. Sobre a falta de Mingo, gente, foi falta. Foi falta, não tem muito o que falar. Agora sim, eu questiono se é para você marcar a falta quando o lance já seguiu. Porque Mingo só acerta a Marinho depois que a bola já tá lá na frente. Marinho já deu o passe para frente, já deu o passe errado, e aí é que Mingo vem e empurra ele. Não acho que interferiu na jogada, mas enfim, a orientação sem bola é falta também, falta marcada. Não tem muito pra onde correr, né? Agora o pênalti foi pênalti, gente. Já vi pênalti, menos pênalti que esse sendo marcado, tá? Já vi lance fora da área desse sendo marcado, tanto que é o que eu falei, poucos segundos depois, minutos não, segundos depois, tem um lance na lateral que Michel faz um movimento parecido com o que fizeram com o Cauli e ele dá falta. Tanto que o Rogério vai ao desespero, né? E o VAR, gente, foi rápido pra dizer que não foi pênalti. E aí o pessoal na transmissão me deixou mais irritado ainda, não foi o juiz que falou isso, não foi o Bandeirinha que falou isso, porque eles compararam com o lance ali no primeiro tempo, com o lance do Jean Lucas com o Brits. Quem tá assistindo o jogo viu claramente que o Jean Lucas ele só deu um enrosco natural com o Brits ali, não é pênalti. Então o cara comparar, porque o lance com o Brits, veja bem, teve uma intensidade, o lance de Cauli também não teve. Comparação infeliz, na minha visão. Comparação infeliz. Mas, enfim, era um jogo que a gente poderia ter vencido, mas eu destaco hoje o time soube ter cabeça fria, pelo menos quando levou o gol, né? Depois, no final do jogo, o Fortaleza cresceu no jogo, o Bahia fez o inverso, foi lá para segurar o empate, claramente, e aí o Fortaleza cresceu, que é natural, mas eu destaco essa cabeça fria do Bahia quando a gente sofre o gol. Sensação que fica, Jax, todo mundo que tá aqui, são de pontos deixados com um adversário totalmente acessível. Esse time do Fortaleza não é ruim, não. Esse time do Fortaleza ele é muito ruim. Ele é muito ruim, muito fraco, muito fragilizado. A defesa do Fortaleza, a Ademir teve todo o espaço do lado direito de ataque do Bahia, esquerda do Fortaleza. O miolo de zaga, um espaço, um clarão, uma facilidade, principalmente no segundo tempo. A saída do Lúcio, a entrada do Cauli melhorou muito o time do Bahia, que conseguiu criar, conseguiu aparecer, conseguiu marcar, colocar a bola na trave. E, pra mim, antes de tudo, os pontos capitais da partida. Pra mim, o gol do Bahia é bem anulado. Pra mim, é a falta domingo, e uma falta, inclusive, desnecessária domingo. Gosto muito do domingo, pra mim é o melhor jogador do Bahia na temporada, mas pra mim é uma falta desnecessária. E um pênalti, pra mim, não marcado. Um pênalti pra mim que eu falei na hora, que tinha um toque no Cauli. E no replay ficou muito claro. E aí, senhor Rodrigo Nunes Sá, que chamou pro gol anulado na origem do lance, chamou pro gol do Bahia pra ver se validava ou não. Na hora de chamar pra ver se era pênalti, irmão, chamou o tempo inteiro. Pois é. Na hora de chamar, de falar, ô irmão, vai lá, eu te chamei o tempo inteiro, vai lá você e tire as conclusões se foi pênalti ou não. Aí ele não chamou. Aí ele não fez o papel dele. Mas pra mim, pênalti. Depois o Bahia ainda cedeu algumas chances ali no finalzinho da partida. Um Bahia que deu chances ao Fortaleza. Não foi o Fortaleza que criou. Às vezes tem sim mérito do adversário. Muitas vezes tem mérito do adversário. Mas o time do Fortaleza hoje nada mais era do que criar de chances do Bahia. Repito, muito fraco o time do Fortaleza hoje. R$10 aqui o nosso querido Jorge Timbó. A cegueira é tão grande que parece que só o Lúcio perdeu o gol. No de Ademir, a bola quicou antes dele finalizar. O placar sem juiz, 3-1 Bahia. O Bahia jogou bem. Jorge Timbó sempre muito positivo nos seus comentários. Eu acho que o Bahia não fez um jogo ruim não, tá, Timbó?
como você disse, a arbitragem teve seu efeito, o Bahia teve a chance logo nos primeiros minutos de deixar o jogo favorável pra gente. Se Lúcio faz aquele gol ali, não acho que o Fortaleza iria reagir, mas enfim, situações que nos levaram ao empate. Eu não acho o empate um resultado péssimo, mas como o Yuri falou, cara, frustra, porque a gente podia ter saído com pontos contra um adversário que está embaixo na tabela e podia ter se consolidado mais ainda no G4. Agora, vou dizer, tem que ter um critério de arbitragem claro, porque é muito pênalti no Cauli. E repito, 10 entre 10 lances desses fora da área, o juiz marca falta. Por que dentro da área não marca pênalti? Yuri tá de volta, é isso? Mas enfim, tava falando do pênalti pra mim não marcado, quando o Rodrigo Nunes Sá chama o tempo inteiro e na hora de chamar, fala aí, irmão, tire suas conclusões, você é o árbitro da partida, veja um toque e você analisa se é o suficiente para ter o pênalti, não. Para mim, pênalti não marcado. E aí, no finalzinho, o Bahia ainda cedeu 2 chances de perigo ao Fortaleza, que, enfim, acabou que terminou com esse empate. Repito, que no final das contas vai fazer falta. São aqueles 2 pontos contra um adversário factível, um adversário extremamente fragilizado, um adversário extremamente perdido, que fazem falta no início, no final da competição. Fora tudo aquilo que a gente já falou, eu acho que a partida de hoje e a substituição no intervalo, não acho que ele vai falar isso na coletiva, claro, ele vai amenizar toda a situação e é o natural, mas eu acho que a substituição no intervalo e a melhora do Bahia deixa um recado muito claro. Eu acho que a paciência com o Lúcio já deu. São quantas? 23, 24, 21, 22 partidas? 21. Não sei. Do Lúcio sem marcar, não é isso? Tem 21 jogos. Hoje 22. Pois é, 22 jogos do Lúcio Rodrigues sem marcar e teve uma chance muito clara que custou, por que não? O resultado ao Bahia, a substituição, repito, o Bahia melhorou também na partida com a entrada do Cauli, muito espaço do lado direito. Eu não teria tirado o Pulga, não. Tá? Acho que o Pulga estava bem na partida, o Kaique também não conseguiu conectar muito bem o time do Bahia no ataque, o Ademir no finalzinho cansou, mas estava muito bem naquele lado direito. O Jean Lucas eu acho que até demorou de sair, melhorou até no segundo tempo, assim como o Everton Ribeiro melhorou no segundo tempo, conseguindo aparecer mais, finalizando. Uma belíssima finalização do Everton Ribeiro. Não lembro de um chute tão forte do Everton Ribeiro. Mas aqueles pontos que fazem. Na tabela fora de casa, Jax, ok. Fora de casa, a Bahia mantém sua série invicta. Acho que 6, 7 partidas que o Bahia não perde no Campeonato Brasileiro. Mas vai ficar a sensação que poderia ter sido mais, porque o Bahia jogou melhor, o Bahia criou mais oportunidades, teve gol anulado e o gol sai em um vacilo. Logo para falar, para mim não é culpa do Marcos Felipe o gol. Respeito, se você acha que sim, tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito, você defende sua opinião e a gente continua esse bate-papo. Para mim o Marcos Felipe tira para fora da área, se fosse quando a gente fala de não pode dar rebote para frente, não pode dar rebote ali, no pé do jogador, na cara, espalmar fraquinho. A bola foi depois da meia-lua, foi lá longe. E aí, ok. Aí ele poderia ter levantado mais rápido, mas eu acho que não é fundamental pro gol. E eu acho que poderia ter tido uma pressão no Marinho nesse chute, né? Faltou o Caio Alexandre, que na teoria é o cabeça de área, alguém chegar mais perto, pressionar o chute do Marinho para que ele não finalizasse. E claro, tem o mérito do Marinho no lance do gol. De novo, meu ponto, se você acha que teve falha do Marcos Felipe, ok, vida que segue. Eu acho que os pontos principais do Bahia é esse pênalti não marcado e, claro, o gol perdido pelo Lúcio no primeiro tempo. Caio Alexandre é outro que fala, também não teria tirado. Eu também não teria tirado o Caio Alexandre. Eu não teria tirado o Caio Alexandre da partida também, não. Ele tenta, imagino eu, que dá mais qualidade. Não sei se o Caio Alexandre também cansou, né? O Caio Alexandre jogou na última terça-feira, né? Jogou alguns minutos. Não sei se a tirada do Caio Alexandre, retirar o Caio Alexandre também, se passou por conta dessa parte física do Caio Alexandre, que para mim também vinha fazendo um bom jogo. Cara, eu acho que é isso que você falou muito bem. Falta um pouco de letalidade ao Bahia, o Fortaleza é um time muito limitado e a gente pode ser que façam falta esses 2 pontos que a gente perdeu hoje. A arbitragem realmente ridícula, sem critério, é muito difícil até ficar batendo fazendo chover no molhado. Sobre o Marcos Felipe, já disse aqui, não acho que ele tenha falhado. Espalma a bola para frente, aí é muito mais felicidade do Marinho de achar um chute daquele mesmo. Aí muita gente dizendo que era para ele espalmar a bola pro lado, eu não sei se tinha como, tá, gente? O jeito que a bola vem, ele fez o que ele podia fazer, tirou para onde ele podia tirar. Já no lance do Lúcio, aí sim, eu acho que todo mundo tem que questionar, né? Um lance onde o goleiro, que para mim, o goleiro magrão, não é isso? Tava completamente assustado no jogo. O Lúcio acha uma boa chance, com gol aberto, né? Praticamente, e consegue errar o alvo. Né? Eu acho que aquele lance ali, para mim, botou uma marca no jogo. Não sei, Yuri, se é questão de conhecer o Bahia, ou se é questão de ter essa sensação. Quando ele perde aquele gol, eu falei, rapaz, esse jogo vai ser empate hoje. Perdeu esse gol aí, esse jogo vai ser empate hoje. Já deu aquela sensação na hora. Qual gol? Né?
o gol que o Lute perdeu. Claro que eu não torci pra ser empate, mas eu tive a sensação, pô, esse jogo vai ser empate. O Lute perdeu esse gol. Eu tive a sensação que o triunfo não viria no chute do Lúcio. Que ele recebe. Então, do Lúcio, desculpa. Do Cauli, que ele recebe, gira e a bola passa centímetros da trave do goleiro. Já no segundo tempo, que ele gira, um cruzamento ruim do Ademir. Que, inclusive, antes que eu esqueça, você não pode perder esse gol, não, Ademir. De jeito nenhum, e já aconteceu, não lembro, acho que foi o The Strongest do América. ida. Lá na no América também isso, cara. O jogo do América também. Do América. E eu acho que The Strongest ida. Eu acho que lá na Bolívia também teve um chute assim parecido, sem goleiro, que o Ademir poderia ter finalizado. Se eu não me engano, foi The Strongest na ida também que aconteceu. E ele perdeu esse gol, o Ademir. Gosto muito do Ademir, tanto acho como um jogador útil para o time do Bahia. Inclusive, vai ficar marcado por esse lance, mas atormentou o lado esquerdo do Fortaleza, lá do Diogo Barbosa. Para mim, não fez um jogo ruim, pelo contrário do Ademir. Gosto do Ademir também como pessoa, mas ele não pode perder esse tipo de gol, não, irmão. Parece que ele vai finalizar sem confiança, que ele não sei se não tem confiança de fazer aquele chute cruzado, não sei o que é. Não pode perder de jeito nenhum, Ademir, esse tipo de gol, irmão. Você não pode perder esse tipo de gol. Então a gente tá falando do Lúcio, que perdeu aquele gol incrível no primeiro tempo, mas também o Ademir. A gente tava falando, eu lembrei desse lance. O chute do Cauli, Jax, não sei se você lembra, o Ademir faz esse cruzamento, a bola não vem tão boa, o Cauli recebe, gira, exato. E ali que eu fiquei com a sensação que não poderia. Sim, ele gira, inclusive, gira bem, bate forte na bola e a bola vai pra fora. Eu lembro qual é. Uhum. Inclusive, Jax, a chegada de um atacante pra mim é primordial. Ponto. Isso aí é inegociável. Um camisa 9 no Bahia, se não chegar nessa janela, tá errado. Mas tá errado. Tem que chegar um centroavante. Ponto e acabou. O que vinha ficando claro há algum tempo, eu acho que tá escancarado. Não chegar um atacante, um camisa 9, um centroavante, não é alguém que possa fazer o centroavante, não. Alguém que jogue de 9, de centroavante, pra brigar por posição com o William José. Ponto. Não chegar tá errado. Mas, na ausência, entre todos os que a gente falou, entre o Thiaguinho, o Lúcio de hoje e o Cauli de hoje, eu prefiro o Cauli fazendo essa função.